Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí me assistindo. Meu nome é Lívia Marinho Gotto, eu sou mestranda da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto e estou muito feliz de estar aqui participando da terceira mostra de pesquisa científica sobre violências contra mulheres. E eu vou apresentar um pouquinho do nosso trabalho, que é escrevendo uma decisão judicial indenizatória em perspectiva feminista, os meros aborrecimentos da transexualidade. E foi um artigo que eu desenvolvi junto com a Maiara, que é minha amiga, colega do mestrado, coautora, também da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, e com a Fabiana Severi, que é a nossa orientadora aqui do programa. Bom, então, começando a falar um pouquinho da reescrita, né? Na verdade, esse projeto que a gente fez, ele se insere num trabalho maior, né, que busca reescrever decisões judiciais em perspectivas feministas. A gente se baseou nesse livro, que foi organizado pela nossa orientadora, que chama justamente Reescrevendo Decisões Judiciais em Perspectivas Feministas, a Experiência Brasileira. E é um projeto que envolve, né, aqui no Brasil, professoras, alunos, alunas, de todo o Brasil, de diversas instituições, das 5 regiões do país. Então, é uma rede muito grande de pesquisadores, professores, estudantes que estão envolvidos com isso. E a gente também faz parte desse projeto, né, pegando outras decisões e reescrevendo, porque acaba sendo um exercício, enfim, é infinito quase, né, porque a gente tem uma série de decisões hoje no tribunal que comportam aí esse exercício. E aí, por que reescrever, né? E são vários motivos. Primeiro, que a gente tem uma baixa representação de mulheres, por exemplo, no tribunal, enfim, de pessoas negras também, de indígenas, de pessoas com deficiência, uma baixa diversidade no geral. Então, a gente pensa que será que se tivesse mais diversidade, será que as decisões seriam diferentes? Eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é essa discussão de como a gente aplica a teoria jurídica feminista na prática, nas decisões judiciais. E será que isso fere a imparcialidade, a neutralidade? Como que essas decisões elas sairiam? Melhores, piores, mais garantistas ou não, se a gente reescreve? Então, é todo um exercício para a gente pensar em como usar uma teoria crítica, que é o feminismo, dentro, né, do direito, né, da prática, na verdade, da atividade judiciária, que seriam as decisões judiciais. Tem diversos métodos que a gente pode usar para fazer a reescrita. No nosso caso, a gente usou muitas teorias do transfeminismo e a pergunta pela mulher, que é algo que eu vou falar mais para frente, mas é só para vocês terem ideia, né, de como é feita essa reescrita. E mesmo para fazer a decisão, né, escolher a decisão, alterar, a gente teve muitos cuidados éticos, então o nome das partes não foi, embora assim foi exposto, a gente tomou cuidado de pegar um caso que já está findo na justiça, então não teve exposição midiática, porque o objetivo da reescrita é ser um exercício acadêmico, é fazer a gente pensar, não é causar uma polêmica ou alterar o que já foi julgado, mas é mais para a gente poder comparar nessas diferenças entre o que é uma decisão original, né, julgada aí como a gente julga por um juiz de verdade, e o que seria essa reescrita, né, quando a gente pega essa decisão e aí tenta julgar a partir de uma perspectiva feminista. E aí falar um pouquinho, então, da decisão original, né, que foi aquela decisão que a gente pegou para reescrever. Então, no nosso caso, a gente pegou uma decisão de primeira instância do Tribunal de Justiça de São Paulo, e a autora, ela entrou pedindo danos morais contra uma casa de eventos noturno. Então, basicamente, a autora contou que ela é uma mulher trans, ela estava lá nesse caso de eventos, que eu, pelo que eu entendi, é como se fosse uma balada. E aí, no que ela estava lá, eles começaram a pedir o documento dela, e ela falou que aquilo não fazia sentido, porque não tinha preço diferenciado para homens e mulheres. Mas, enfim, chegou até num ponto dela ficar constrangida, das pessoas na fila ficarem reparando,
de ficar nessa questão de que fila que ela ia, se ela ia ser revistada por um homem, por uma mulher. Ela relatou que ficou muito constrangida, né? No final ela conseguiu entrar, acho que depois de 20 minutos que ela estava na porta, mas ela se sentiu muito humilhada, muito exposta com essa situação toda. Então ela entrou com ação processando a casa de eventos. Além disso, ela pediu que fosse feita uma retratação pública, né, dele se desculpando com ela publicamente, e também que a casa de eventos ficasse fechada, eu acho que no mínimo por 30 dias, como forma de punição, vamos dizer assim, por esse evento que tinha acontecido. A princípio, o juiz recebeu essa ação, ele julgou parcialmente procedente, então, para conceder para ela os danos morais, só que a parte contrária, né, que foi citada, que seria a casa de eventos, ela não respondeu ao processo, então deu revelia, e aí a autora acabou ganhando. Posteriormente, a casa de eventos, ela entrou de novo na justiça, falou que a situação não tinha sido válida, pediu para que o julgamento fosse anulado, para que eles voltassem, né, e ela pudesse se manifestar, se defender. O juiz entendeu que a situação realmente foi inválida, concedeu a oportunidade para a casa de eventos se defender, e a casa de eventos, né, enfim, falou que aquilo não tinha acontecido, que a autora ela não sofreu constrangimento, que foi uma coisa rápida, e trouxe diversas testemunhas. Uma delas é um homem gay, né, branco, cis, que frequenta esse mesmo lugar, falando que ele frequenta essa casa de eventos e que ele nunca tinha sofrido preconceito, apesar da orientação sexual dele. E o outro foi uma funcionária de lá, que é uma mulher cis, lésbica, branca também, pelo que parece, falando que ela trabalhava lá e que ela também nunca tinha sofrido nenhum tipo de violência, de preconceito dentro desse lugar. Então, por consequência, eles não seriam homofóbicos, né? E aí, diante desses depoimentos, dessas provas, dessa manifestação, o juiz voltou atrás do entendimento dele e julgou a ação totalmente improcedente para a autora. E aí, como que a gente reescreveu, né, essa decisão? Então, primeiro a gente pegou muitos materiais, né, sobre o transfeminismo, para entender como essas demandas, né, da população trans, ele se articula nas teorias feministas. Então, a gente pegou diversos autores, materiais que eu deixei nas referências. Esses são alguns, de Braga e Serra, Lime Maior, Pedestá, Melo, Souza e Carvalho, Souza Bento, Gomes, Carvalho, enfim. São alguns que a gente usou. A gente também usou a pergunta pela mulher, que é um dos métodos feministas dessa perspectiva dessa pessoa. E a gente também trouxe muito essa questão que não fica muito claro na sentença original, da diferença entre gênero, né, enquanto construção social, sexo, enquanto uma construção biológica, e orientação sexual, né, que seria essa forma de nós nos relacionarmos afetivamente, amorosamente com outras pessoas. E a gente também trouxe muito essa perspectiva interseccional. Então, o que a interseccionalidade defende é a gente olhar para uma situação, olhar para um contexto, para um certo grupo de pessoas ou para um indivíduo específico e olhar os marcadores sociais que ele carrega e pensar como eles estão se interligando, se sobrepondo para aí gerar formas de opressões diferentes, né? Que a partir dos marcadores sociais que nós temos, raça, classe social, gênero, nós acabamos sofrendo com privilégios e marginalizações de uma forma diferente. Então, a gente tentou trazer tudo isso para a nossa reescrita. Então, né, a gente acabou julgando parcialmente procedente. Por quê? E principalmente na nossa fundamentação, a gente bate bastante a tecla. Não é porque vão ter pessoas lá dentro desse lugar que vão falar, olha, eu nunca sofri preconceito aqui, no caso eles estão falando de homofobia, que impede com que a autora ela sofra transfobia, né? Que são coisas diferentes. Então, a gente julgou parcialmente procedente para dar os danos morais para essa autora. No caso, a gente deu no teto aí de 20 mil. A gente não concedeu que o estabelecimento fosse fechado, porque estava na época da pandemia, então já não estava funcionando de qualquer jeito, mas a gente pediu para que a instituição, né, a casa de eventos, se retratasse. E aí foi a partir disso que a gente teve uma visão maior da garantia de direitos para poder reescrever. A gente vê que essa demanda por julgar a partir
não necessariamente em perspectivas feministas, mas seguindo aí o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, olhar para essas questões das mulheres, das pessoas trans, está muito emergente hoje em dia. Então, daí a necessidade e a importância da nossa reescrita e desse projeto no geral. Essa foi algumas referências que eu usei no trabalho. E é isso. Muito obrigada.